Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 3 de março, quarta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós podemos sentir a dor de Jesus. A dor de Jesus, que percebe que os discípulos não entenderam nada. Jesus acabava de anunciar pela terceira vez a sua paixão. Ele acabava de anunciar que eles estavam subindo para Jerusalém, onde ele seria condenado à morte, entregue aos pagãos para a zombaria, para o flagelo, para a cruz. Portanto, Jesus anunciava todo o mistério da cruz, a sua paixão mais uma vez. E os discípulos, ao invés de entender tudo aquilo que Jesus explicava e anunciava, eles brigavam por poder. Será que Jesus não explicou bem? Será que faltava didática na forma de Deus se expressar? Será que faltava sabedoria, metodologia na pregação de Jesus? Será que o erro estava na forma dele pregar, que não se fazia entender pelos seus discípulos? Será que o próprio Deus não teria capacidade de pregar de uma forma que se fizesse entender, de uma forma eficaz? Ou será que o problema está no nosso coração? No coração dos discípulos que muitas vezes, mesmo a palavra de Deus sendo tão clara, mesmo Deus se manifestando de uma forma tão concreta, mesmo Deus se revelando, mesmo Deus se expressando,
nós escutamos apenas aquilo que nós desejamos. No Evangelho de hoje nós podemos ver uma mãe que ainda pensa que o melhor para os seus filhos seja a glória. E os seus filhos se deixam ainda ser motivados por esse sentimento e, acolhendo o desejo da mãe, também se esforçam para que Jesus ofereça esse poder e essa glória. Os outros 10 apóstolos, os outros 10 discípulos, resolvem brigar entre si porque queriam essa posição. Como é possível esse cenário justamente no momento em que Cristo anuncia que o seu reino está no madeiro da cruz? Será que nós também temos escutado o Evangelho, como o do dia de hoje, por exemplo, e tantos outros, e apenas trazemos para o nosso coração aquilo que nós queremos, como queremos, da forma que nós queremos, de acordo com o nosso bem-estar, com a nossa tranquilidade, com a nossa comodidade? Será que nós somos como os discípulos de Jesus no Evangelho de hoje? Será que nós estamos sendo como Ele? Adaptamos o Evangelho conforme aquilo que mais nos agrada e nos acomoda? Fingimos não escutar aquilo que verdadeiramente Deus está expressando de uma forma tão clara para nós? Estamos escutando a voz de Deus ou estamos nos fazendo de surdos, escutando apenas a nossa própria voz? Quantas vezes nós nos enchemos de certezas inúteis e medíocres, onde a centralidade da nossa voz e do nosso desejo muitas vezes é sugar do Cristo, ao invés de servi-lo. Hoje nós podemos lembrar da passagem de Filipenses 2, do Cristo que se esvazia, do Cristo que se despoja, do Cristo que se faz homem, do Cristo que se humilha, que se faz servo, que se entrega para uma morte, e uma morte de cruz. Um Cristo que hoje vem nos ensinar: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Se o próprio Cristo, se o próprio Deus não veio para ser servido, mas para servir, nós cristãos, em que posição nós devemos estar? O que nós devemos buscar? Jesus também nos diz hoje nesse Evangelho: quem quiser tornar-se grande, torne o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O nosso lugar é o do serviço. O nosso lugar é do esvaziamento, é do despojamento. O nosso lugar é imitando o Cristo que se encarna, o Cristo que se humilha, o Cristo que se entrega, o Cristo que se oferta, o Cristo que se doa pela humanidade. Portanto, o Evangelho de hoje nos convida à glória, ao reino que está no madeiro da cruz, que está no último lugar, que está no escondimento, que está no serviço, na renúncia, na disposição, na oferta. Que a palavra de hoje se encarne em nós, concretizando em atos de amor aquilo que nós somos chamados a ser e a viver. Nós vamos encerrar a meditação de hoje rezando com um trecho da ladainha da humildade, do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, louvado, honrado, preferido, consultado, aprovado, adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, caluniado, esquecido, ridicularizado, escarnecido, injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu. Ó Jesus, concede-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado.
que os outros sejam louvados e eu esquecido, que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó Jesus, concede-me a graça de desejá-lo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que puder entender, entenda.